Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 15 de julho, nossa tarde, ó, cheinha de atividades de português, queridinha da prof, matemática e também a nossa disciplina de humanidades. Bom, galera, eu vou começar com português então. Gente, a gente está trabalhando bastante com pronomes e hoje a gente vai para as nossas últimas atividades. Então vocês vão receber de novo, através da Seneca Digital, um arquivo, certo? Para vocês responderem algumas questões. Ali, junto com essas questões de pronomes, gente, tem alguns detalhezinhos sobre algumas outras coisinhas e algumas dicas que a prof colocou para vocês irem resolvendo as tarefas, certo? Lembrando que vocês podem e devem utilizar a apostila de português, a apostila número 2, para responder as questões sobre os pronomes, tá bom? Bem, então, já que a gente está encerrando esse assunto, né, gente, o assunto de pronomes, significa que alguma avaliaçãozinha, algum testezinho de português já vai estar se aproximando, certo? Então, façam com bastante atenção. Matemática. Bom, vocês disseram que precisavam de mais um reforcinho sobre números primos, então mais algumas atividades sobre números primos, números compostos, sobre múltiplos, sobre divisores, né? Já que a gente comentou que esses assuntos todos eles estão, ó, super interligados, né, gente? Se eu sei os múltiplos e sei os divisores de um número, eu consigo rapidinho, fácil, saber se ele é um número primo, né? Ou se ele é um número composto, tá? Então, vocês vão responder mais algumas atividades sobre isso na nossa aula de hoje, tá bom? E por último, a nossa disciplina de humanidades. Vocês vão trabalhar lá na nossa apostila, certo? Até peguei ela aqui, ó. Vocês vão trabalhar lá na página 16, vão conhecer um pouquinho mais sobre Sócrates e as ideias, né? Os pensamentos, né? Que ele nos deixou, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa, uma ideia que se chama dialética. Meu Deus, o que é isso? Né? Mas a dialética, ela é uma forma de pensamento, né, que o Sócrates fez lá na época dele, né, que ele deixou para nós como uma filosofia, certo? Fazendo com que a gente descubra coisas novas, descubra novas ideias, questionando as coisas que a gente já conhece, né? Então, a mãe do Sócrates, gente, ela era parteira, né? Parteiras são aquelas mulheres que auxiliam outras mulheres a terem seus bebês, né? Então ele dizia assim, Sócrates costumava dizer: "Ah, a minha mãe, ela é parteira, né? Ela faz parir, né, crianças. Eu tenho o mesmo trabalho que a minha mãe. Só que o meu trabalho é parir, ajudar a parir novas ideias." Olha que legal, que interessante, né? Então aqui vocês vão ver dois exemplos, né? Falando sobre a questão da dialética socrática, certo? Então aqui, ó, aqui tem um exemplo para vocês e depois aqui na página 17 um outro exemplo, tá? E vocês, a partir desses exemplos, também do videozinho que a prof colocou lá para vocês, e se vocês ainda tiverem dúvidas, podem e devem, né, gente, buscar, né, saber a respeito, vocês vão escolher um tema, tá? Um exemplo sobre alguma coisa e vão utilizar o método socrático para chegar numa conclusão. Então vocês vão perguntas, respostas, outra pergunta, outra resposta para chegar em uma conclusão, né? Claro, né, gente? Nem sempre aquela conclusão que a gente chega, ela é uma conclusão correta ou que serve para sempre, né? Talvez ela sirva apenas por um pequeno momento, mas, né, todas as vezes que a gente se questiona, que a gente se pergunta algumas coisas, a gente acaba descobrindo alguma coisa ou chegando a uma conclusão, né? Vocês vão concordar junto comigo com isso, tá? Então eu coloquei para vocês ali nas atividades complementares um vídeo sobre a dialética socrática, né? Um vídeo bem curtinho, bem bacana. Então uma sugestão assim que vocês assistam antes de fazer a atividade para terem outra ideia, tá bom? Então a nossa tarde tem bastante atividade,
né? Português e matemática são atividades de fixação, né? De conteúdos que vocês já conhecem, que vocês já fizeram outras atividades, então é só trabalhar, tá? E aqui na nossa filosofia, né? Na humanidades, a gente vai pensar um pouquinho, vai quebrar um pouco a cabecinha. No nosso Meet, às 4h30, a gente vai então conversar um pouco, né, sobre todas essas questões, a gente vai corrigir, se der para corrigir tudo, a gente vai corrigir, se não der, depois a prof manda aquele gabarito de sempre para vocês. Tá bom, pessoal? Então, trabalhem com bastante atenção, né? E depois no nosso Meet a gente vai para as correções, certo? Ó, muitos beijos e bom trabalho!